Em nome do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, é um prazer estar aqui. Parabéns à nova AMB pela iniciativa. Sempre bom rever bons amigos aqui. Depois do professor Ramiro, uma missão difícil, falar de uma patologia comum no pronto-socorro e que definitivamente é uma caixinha de surpresa. Naturalmente, a gente ouve sempre aquele médico mais jovem, acabou de se formar, está entrando no pronto-socorro, ele fica mais assustado com o abdômen agudo, né? Ele quer chamar o cirurgião, às vezes fica, puxa, mas será que é alguma coisa que já não é cirúrgica de fato? Então eu vou tentar aqui nos próximos 20 minutos falar um pouquinho sobre o que é de fato o abdômen agudo e algumas dicas que aquele mais jovem, aquele médico generalista, possa ter a ideia do que exatamente é esse tipo de abdômen agudo. Primeira coisa mais importante a lembrar, e o professor Costa já colocou isso muito bem aqui, é que definitivamente é uma das apresentações mais comuns na sala de emergência, principalmente quando envolve a relação do médico generalista e o cirurgião geral. Quando a gente fala de abdômen agudo, eu sugiro a vocês que dividam o abdômen em 4 quadrantes essenciais, o direito e o esquerdo e os inferiores também, direito e esquerdo. Sendo assim, vocês já têm mentalmente a ideia do que pode ter naquele paciente, do que possa vir naquele paciente, mas não também esquecer que esses pacientes eles podem vir com algumas alterações centrais, como a pancreatite aguda ou como as doenças diverticulares, e na mulher especificamente, aqueles quadros mais agudos ginecológicos, como a torção de ovário ou um sangramento ovariano roto, e que traz aquele quadro de dor abdominal súbita na mulher. Então, lembrem desse detalhe, é muito importante que vocês tenham a ideia desses pontos. As dores difusas, elas acontecem também de forma tão comum quanto as dores setoriais do abdômen agudo, e eu trago aqui alguns outros pontos para vocês pensarem fora da caixa, como a cetoacidose diabética também. Não é infrequente a nossa ida ao pronto-socorro para avaliar um paciente em cetoacidose diabética com dor abdominal. Isso não é um quadro cirúrgico, é um quadro de análise do próprio médico generalista. Faço lembrar a vocês também que o abdômen, quando o paciente chega com dor, ele tem 3 tipos de dor: a dor visceral, a dor somática e a dor referida. Não esqueçam dessa fisiopatologia, porque ela é muito importante no direcionamento diagnóstico que você vai buscar para esse paciente, inclusive na solicitação de exames complementares. Esse é um mapa anatômico da dor referida desses nossos pacientes. Lembrem deles, as pancreatites, as colecistites, as apendicites mais graves são quadros clássicos que evoluem da dor visceral à dor referida, né? Se esse paciente ele não é tratado a tempo, certamente vocês vão se lembrar quando atenderem um paciente com abdômen agudo, no caso da apendicite, por exemplo, ele evoluindo com uma dor epigástrica, uma dor visceral, depois uma dor somática e depois sim a dor referida, não necessariamente para todos os abdômenes agudos nessa ordem. Eu trago aqui para ilustrar algo que vem se tornando comum na nossa prática, que é uma paciente aos 32 anos com MC de 33, ela tem um quadro de pós-operatório aí de obesidade mórbida. Ela vem com esse desconforto epigástrico, náuseas, essa dor periumbilical forte e astenia e diminuição de flatos. É nessa hora que a gente precisa parar um pouquinho e lembrar esse item importante que eu disse sobre o paciente. Ele é um pós-operatório de cirurgia bariátrica. É importante a gente lembrar que pós-operatório é esse. Foi um bypass? Foi um sleeve? Eu preciso entender um pouquinho disso para saber qual é a minha propedêutica diagnóstica na avaliação desse paciente. É claro que o exame físico ele é fundamental. A gente não deve deixar de realizar o exame físico. Seria um erro grave de pedir exames laboratoriais por causa da correria do pronto-socorro e esquecer de examinar o doente. Coloquem a mão no doente e lembrem dos sinais semiológicos clássicos que podem aparecer nos cenários de abdômen agudo, como os sinais de Bloomberg, de Hovsing, de Torres-Homem, sinal do Pessoas, a própria descompressão brusca e assim sucessivamente. Eu coloquei do lado de cá da tela os itens, apenas para vocês mentalmente relembrarem cada um desses itens e correlacionarem esses sinais a cada uma dessas atividades inflamatórias ou não que aparecem com certa frequência no pronto-socorro.
Bem, nessa nossa paciente, eu paro um pouquinho e pergunto para vocês, essa paciente que está aí com um quadro de suboclusão ou um quadro de obstrução intestinal, o que a gente faria para ela? Chega a ser até provocativo as opções que eu coloco aqui, mas é só para vocês pensarem na opção óbvia. Esse paciente ele precisa de um exame complementar simplesmente por tratar-se de um paciente pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, tenha o raciocínio lógico na avaliação do seu abdômen agudo, avalie a sua hipótese diagnóstica, busque outras hipóteses mais prováveis e confirme depois, com exames complementares ou não, o seu diagnóstico. Eu costumo solicitar aos nossos alunos que lembrem da análise de pico, que você busca quem é aquele paciente que você está atendendo. Qual é a exposição que ele teve ou qual é o problema que ele traz ao pronto-socorro, que ele traz a você para solucionar? Quais são as alternativas diagnósticas que você tem e quais são os resultados dos exames que você solicitou? Esses exames eles devem ser exames focados à sua hipótese diagnóstica. Não incomum nós encontrarmos colegas solicitando uma gama enorme de exames porque simplesmente não tem uma hipótese diagnóstica clássica. Muitas vezes a gente liga para o colega no pronto-socorro e pergunta: qual é a sua hipótese diagnóstica? Esse é o silêncio que a gente ouve do outro lado da linha. Para pacientes com abdômen agudo, o hemograma, a amilase, a mulher com o beta-HCG, um exame de urina, eles são exames clássicos e que frequentemente eles te trazem um diagnóstico diferencial. Muitas vezes esses pacientes eles vão vir ao pronto-socorro, eles vêm com alterações do hemograma e isso já te direciona se é um quadro inflamatório, se é um quadro infeccioso. É claro que a rotina de abdômen agudo ainda tem lugar, não é? Porque nós temos uma tomografia que nós não vamos pedir uma rotina de abdômen agudo. É importante que vocês saibam observar e ler o exame teleradiográfico. Hoje é quase incomum a gente encontrar laudo, né, de raio-x. A gente precisa saber ver esse exame. E é por isso que eu trago essa imagem aqui sobreposta do raio-x simples de abdômen. Se vocês, essa é uma dica, entenderem a anatomia do paciente, fica muito mais fácil vocês entenderem ou lerem o raio-x ou pelo menos detectarem alguma coisa que parece fora do normal. No caso de obstrução intestinal, por exemplo, como é o caso do volvo, lembrem-se desse raio-x, né? O volvo ele traz essa imagem em grão de café, né? E essa é uma imagem clássica que você faz com o raio-x simples de abdômen. Ou seja, se você tem acesso a uma descompressão por colonoscópio, você pode fazê-lo, mas esse paciente vai ter que operar de qualquer forma em algum momento, né? Esse é um caso clássico de um megacólon com volvo, né? E nesse caso a gente operou e tratou esse paciente do raio-x que vocês viram anteriormente. As obstruções elas podem ser mecânicas ou funcionais. É importante vocês lembrarem que quando existe o apagamento do cólon no raio-x, isso significa que provavelmente é uma obstrução que tende a ser mais alta, empilhamentos de moeda, líquido livre na cavidade, vários sinais que são possíveis de ver ao raio-x, não necessariamente só com a tomografia. Veja no caso do raio-x do canto esquerdo da tela, uma obstrução baixa, com gás no cólon, né, essa moldura em volta lá do abdômen, e com empilhamento de moeda, no caso de uma válvula iliocecal incompetente. No caso da nossa paciente, a gente sim pediu uma tomografia. A tomografia ela traz uma lucidez maior ao diagnóstico e, no caso dela, o que ela tinha era um quadro de obstrução intestinal. Eu não sei se eu consigo ter acesso aqui ao meu... consigo sim. Ao meu videozinho, eu vou adiantar por causa do nosso tempo. E aqui o objetivo era só mostrar para vocês, é claro, não são cirurgiões, mas que entendam o que a gente faz lá dentro da barriga do doente. Ele tinha, na verdade, uma hérnia de Petersen. É uma hérnia clássica de um espaço que foi produzido, na verdade, pelo cirurgião no momento da cirurgia bariátrica. Nesse caso, a gente desfez o bypass e tratou... Desfez a hérnia de Petersen e tratou a paciente mantendo o bypass. Aí está. Então, essa paciente acabou evoluindo muito bem, foi de alta, aceitando dieta logo no 3º dia de pós-operatório. Bem, esse caso era só para instigar vocês um pouco mais para um caso pouco comum de se pensar no médico generalista.
esses casos de pós-operatório. Mas eu preciso falar dos abdômenes agudos de forma geral, quer dizer, o abdômen agudo não traumático, né? Eu trago aqui um trabalho lá do pessoal de Ribeirão, que é um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho nacional, e que ele traz todas as possibilidades segundo as causas do abdômen agudo. Então vale a pena vocês que frequentam pronto-socorro fotografar essas tabelas para que vocês se lembrem das possibilidades do abdômen agudo na sala de emergência. Aquelas também extra-abdominais também podem ser causas, né? O paciente que chega infartado, como vocês sabem muito bem, ele pode sim ter dor epigástrica e não necessariamente isso é um quadro cirúrgico que precisa da atenção do cirurgião. Essa última tabela é só para trazer para vocês aquela primeira figura que eu mostrei no início da aula, setorizando a avaliação do abdômen. Isso traz uma claridade de exame, uma claridade de hipótese diagnóstica, sem dúvida, muito grande para aqueles que atendem o abdômen agudo na sala de emergência. É um quadro, sem dúvida, que infere mortalidade na sala de emergência. Nós precisamos, sim, fazer a anamnese dirigida quando temos tempo e, sem dúvida nenhuma, realizar esse exame físico, como eu disse para vocês, e vocês buscarem na propedêutica aquilo que traz o reforço da hipótese diagnóstica que vocês acabaram de traçar. Lembrem de avaliar as regiões inguinais do seu paciente. Não frequentemente, o colega chama no pronto-socorro, acha que o paciente não está muito bem, mas não examinou a topografia inguinal. Quando a gente vai e examina, tem uma hérnia inguinal encarcerada ou estrangulada, motivo da obstrução intestinal do seu paciente. Direcione, portanto, os exames complementares. Nós vamos lidar com abdômenes agudos inflamatórios, e aqui agora eu vou setorizar em alguns tipos diferentes e trazer algumas soluções para vocês na hora que você estiver no pronto-socorro. Lembrem que hoje o ultrassom point of care é uma realidade no pronto-socorro, então a gente usa muito a ultrassonografia point of care, principalmente na dificuldade de conseguir exames adicionais, como a própria tomografia ou como o próprio ultrassom, por exemplo, num hospital em que não tem o colega radiologista à noite para fazer a ultrassonografia. No quadro de abdômen agudo inflamatório, o raio-x ele traz muita qualidade na avaliação propedêutica desses pacientes, mas é claro que se você tiver a tomografia, você também vai acabar solicitando. O quadro mais comum do abdômen agudo inflamatório, sem dúvida nenhuma, é a apendicite, e somando aí, quase batendo junto, é a colicistite aguda. Então, lembrem dos critérios de Tóquio na colicistite aguda, isso até é questão de prova, para quem for querer fazer especialidade e tudo mais, é importante. Os dois têm um grande benefício da ultrassonografia point of care. Se você tem habilidade, treine, faça, porque traz, sem dúvida alguma, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce desses pacientes. Eu trouxe aqui um vídeo de apendicite, de novo, só para demonstrar para vocês como a videolaparoscopia ela traz benefício ao paciente de vocês. É uma cirurgia rápida. Esse aqui é um apendicite grau 2 com apenas uma hiperemia. A gente tem aplicado a técnica de poupar o mesoapêndice. Inclusive, fizemos um trabalho no Congresso Brasileiro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Congresso Paulista do Congresso Brasileiro de Cirurgiões, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e para avaliar a diferença entre poupar esse mesinho, que é essa gordurinha que aparece ali, que está sendo deixada de lado, ou a excisão total do mesoapêndice. Mas isso é um caso mais para a especialidade, não traz nenhuma interferência no pós-operatório que, eventualmente, vocês possam acompanhar como hospitalistas ou como generalistas no pronto-socorro ou na enfermaria. Existem outros casos inflamatórios também, como a pancreatite. Nós não pedimos mais tomografia na admissão do doente, a gente espera um pouco. A tomografia ela não é um fator de diagnóstico da pancreatite aguda. A gente procura fazer a tomografia depois para classificar o Baltazar-Hanson desse paciente e avaliar as chances de mortalidade e de sobrevida. A diverticulite complicada é também um outro quadro inflamatório potencialmente grave. Aquelas não complicadas a gente trata com antibiótico, esse paciente pode ir para casa. Aquelas mais graves, como o Rinchen 3 e 4, essa sim precisa de tratamento cirúrgico, eventualmente até o Rinchen 2. Mais quadros de pancreatite, vejam o pâncreas lá, grande, com uma coleção peripancreática, o pâncreas aí com um asterisco no meio da tela.
Quadros de abdômen agudo perfurativo, nesse caso o ultrassom ele não ajuda em absolutamente nada, mas a ultrassonografia Points of Care ela pode, nas mãos mais experientes, mostrar um pouquinho de ar no hipocôndrio superior e facilitar o seu direcionamento da sua hipótese diagnóstica. Claro que a rotina de abdômen agudo ela mostra ar perfeitamente, como demonstrado aí no raio-x desse paciente em posição ortostática. E, nesse caso, esse paciente ele tinha na foto superior, um tumor perfurado, e na foto de baixo ele comeu com fome um bife rolê e ingeriu o palito do bife rolê, que ali aparece próximo ao aspirador. Está aqui o palitinho do bife rolê. Então, quadros de abdômen agudo perfurativo menos comuns. No caso da úlcera perfurada, sem dúvida, seria o mais comum. A gente fez alguns estudos aí sobre a utilização da tomografia nas úlceras pépticas. Existem hoje protocolos específicos para isso, então é possível fazer o diagnóstico de úlcera péptica complicada com a tomografia, sim. Alguns quadros também que aparecem no pronto-socorro são aqueles abdômen agudos obstrutivos, como esse que eu mostrei, o raio-x nos slides anteriores, e aqui ele se repete no mesmo padrão. Um padrão de obstrução mais alta, com empilhamento de moeda, presença de líquido livre peri-alças, e, sem dúvida nenhuma, pode ser um quadro de obstrução intestinal. Aqui no quadro da criança, no caso da criança, com níveis hidroaéreos demonstrando um quadro de obstrução. Outro quadro de obstrução intestinal por tumor, vejam o tamanho do abdômen desse paciente, definitivamente um abdômen agudo, e se a gente não opera, esse abdômen ele se torna isquêmico e esse paciente sofre as consequências desse processo. O abdômen agudo vascular, esse, sem dúvida nenhuma, é aquele que apresenta uma mortalidade mais alta, muitas vezes até com a obstrução da artéria mesentérica superior, como demonstrada na seta daqui desse cantinho aqui. E esses pacientes acabam evoluindo com isquemia e vejam o processo catastrófico. Vocês não precisam ser cirurgiões para entender que esse é um processo irreversível de necrose. Esse paciente ele precisa de ressecção, normalmente inflama muito, e esse paciente é um paciente que acaba tendo um índice de mortalidade mais alto do que aqueles outros abdômenes agudos que eu mostrei anteriormente. No caso do abdômen agudo hemorrágico, esse que o ultrassom, sem dúvida, é o exame mais importante. Vejam no caso de perfuração até por DIU nas mulheres, ou no caso das outras quadros ovarianos com hemorragia e etc. Eu queria mostrar para vocês, rapidamente, já quase aqui no final da minha apresentação, o que é um abdômen agudo hemorrágico. Quando a gente fala para vocês que esse paciente ele precisa correr para o centro cirúrgico para que ele tenha o tratamento imediato, isso não é uma brincadeira. Esse paciente ele de fato sangra muito pelo abdômen, ele pode exanguinar, ele pode perder toda a sua capacidade volêmica dentro do abdômen. Vejam o fluxo de sangramento que acontece, por exemplo, numa paciente vítima de queda de moto, num trauma contuso do baço. Esse paciente é uma paciente que chega hipotensa, taquicárdica, mas nem sempre pode chegar assim. Às vezes é aquele paciente que está aguardando no corredor uma tomografia e instabiliza. A quantidade de sangue é vultuosa e o tratamento precisa ser feito imediatamente. Esse é um outro vídeo de uma paciente que chega instável, na minha época ainda, que estava como residente no Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. É uma paciente de 70 anos que estava subindo a comunidade às 6 da manhã e, de repente, caiu na escada sem conseguir mexer as pernas. Era, na verdade, um tiro de fuzil na noite anterior, tiros dados para cima, uma hora esse projétil ele desce, e a gente fez a exploração por vídeo, porque ela estava muito estável e ela teve uma lesão de corpo vertebral, inclusive, por causa desse ferimento por arma de fogo. A gente explorou o lado de fora do peritônio, com medo de que houvesse algum problema maior ali, mas, incrivelmente, não havia nada de lesão de alça ou vascular nessa paciente. Apenas tratamento neurológico mesmo. Bom, as bases do tratamento, então, concluindo. Na maioria das vezes é uma síndrome clínica, você precisa lembrar de ter a sua hipótese diagnóstica e setorizar o exame do abdômen. Você não precisa fazer diagnóstico etiológico no pronto-socorro, faça o diagnóstico sindrômico, procure saber se é perfurativo, se é inflamatório, se é obstrutivo, se é vascular.
cuidado especificamente com o abdômen agudo perfurativo e hemorrágico, porque eles têm tratamento cirúrgico e merecem atenção imediata. Eu termino aqui com 20 segundos e espero que tenham gostado da apresentação sobre o abdômen agudo. Um abraço para vocês.